Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Uma boa orientação sempre tem boa aceitação. Acontece muitas vezes com crianças que, quando ouvem determinados assuntos na igreja, determinados temas que eles ainda não compreendem, temas que ainda não dominam, então em casa, durante a semana, recebem dos pais ou dos irmãos adultos uma orientação e explicação para eles que estão ainda na fase de crescimento e formação, né? E parece que foi isso que se deu na vida da família de Timóteo, ou seja, ele experimentou isso em família. E que o apóstolo Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Por que estou dizendo isso? Porque o texto, na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve assim, nesses versículos 14 a 17 do capítulo 3. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. É o que Paulo diz a Timóteo e diz a respeito dele, do conhecimento que ele já tinha desse seu chamado, seu filho na fé. Perceba que o texto que aqui nos fala, dizendo que Timóteo sabe das Sagradas Letras, conhece as Escrituras e sabe isso desde a sua meninice. O texto mostra igualmente quem atuou como agente nessa orientação da vida de Timóteo. Foi sua mãezinha e sua vovozinha. A primeira, a mamãe, se chamava Eunice, e a outra, a vovó, chamava-se Lloyd. Isso não está nesse texto, mas está também na segunda carta, já no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por isso, no outro texto que eu li, ele diz, sabendo de quem você aprendeu. Então é daqui que Paulo está tirando sua conclusão de que essas duas mulheres tiveram fundamental importância na formação religiosa e no conhecimento das Escrituras de seu filho e neto, Timóteo. Elas fizeram o que lá no passado o sábio rei Salomão deixou escrito lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, quando ele diz, ensina o menino, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Eu sempre destaco nesse verso da Escritura que Salomão diz no caminho e não ensina o caminho. Ensinar o caminho, eu posso orientar alguém a encontrar o caminho, mas se eu ensino no caminho, eu estou junto com a pessoa. E no caso, o pai precisa estar com o filho, ensinando-o no caminho em que deve andar. Lloyd e Eunice fizeram isso com Timóteo. Então, conhecer a palavra de Deus e ser instruído nela faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Não fica difícil chegar a essa conclusão quando lemos isso a respeito de Timóteo. O ensino recebido e as orientações que lhe foram transmitidas em casa fizeram dele um moço no qual Paulo mais tarde pôde depositar toda a sua confiança, total confiança, colocando sobre os ombros de Timóteo, do seu filho na fé, grandes responsabilidades na condução da Igreja de Cristo. Por isso, uma boa orientação tem sempre boa aceitação. A explicação da palavra de Deus para crianças que ainda não entendem a linguagem dos adultos é fundamental. E isso cabe a você, adulto, que já compreende a linguagem adulta. Que Deus abençoe. Pode orar comigo? Pare um pouco na sua atividade e vamos
a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado pelos exemplos que nós encontramos nas Escrituras. E obrigado pela vida de Timóteo, de Lloyd, sua avó, de Eunice, sua mãe. Obrigado pela orientação de Salomão, há tantos anos antes de Lloyd e Eunice, que escreveu que o menino deve ser ensinado no caminho. Ó Deus, ajude-nos a entendermos isso e a praticarmos em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.